Oi, gente, vamos lá para uma aula de parasitologia sobre Ascaris lumbricoides. Então, quem é Ascaris lumbricoides? Lá, Ascaris lumbricoides nada mais é do que o verme que causa a ascaridíase. Ele foi descoberto foi evidenciado, né, por volta de 1758 e foi instituído de fato que ele era um verme, que ele causava essa parasitose por volta de 1882. E esse parasitismo, ele é desenvolvido no ser humano por um nematóide, ou seja, o Ascaris lumbricoides é um helminto classificado como um nematóide. Ele apresenta, né, a forma em ovos, que são esses que acabam sendo a estrutura ou a forma, a fase evolutiva infectante para o humano. E aqui a gente tem alguns detalhes relacionados à questão dessa parasitose, ela ser cosmopolita, ou seja, ela pode estar em qualquer parte do mundo. E, na maioria dos casos, ela é considerada uma infecção leve e clinicamente benigna, ou seja, se ela permanecer no intestino, os vermes, né, eles são considerados como uma infecção benigna. Em relação à morfologia desses vermes, eles são longos, são cilíndricos e as suas extremidades, se vocês observarem aqui, elas são afiladas. As fêmeas, elas sempre, né, serão maiores e mais grossas, no caso desse parasita, e o macho, se a gente observar, ele tem essa extremidade aqui enrolada ventralmente. No geral, a fêmea ela pode chegar até 40 centímetros e os machos até 30 centímetros. Então, eles são relativamente grandes e aí isso causa uma obstrução também do fluxo intestinal, podendo causar essa obstrução através do tamanho e dos bolos que eles acabam formando quando eles estão em grandes quantidades no intestino. A morfologia dos vermes adultos. Então, como eles já são mais evoluídos, maiores, mais desenvolvidos do que os protozoários, então eles não têm apenas uma célula. Então, ele já tem uma estrutura que ela começa, né, desde a boca, que seria essa região aqui em M, que ela fica centrada ao extremo anterior e é cercada por 3 lábios. E aí vai seguir com o esôfago, que também ele é musculoso, cilíndrico, e eles possuem também um intestino abrindo-se no ânus. E aí o que acontece? No caso desse verme, ele é um verme desenvolvido, ele tem uma estrutura desenvolvida comparado aos protozoários, que são apenas uma única célula. Eles apresentam também, como são machos ou fêmeas, então, no caso das fêmeas, elas apresentam órgãos genitais duplos, do tipo tubular, são enovelados, possuem ovários, ovidutos, úteros e vagina. E elas conseguem produzir cerca de 200 mil ovos por dia. Enquanto que o macho, ele tem apenas um testículo, ele é longo, enovelado, ele possui, né, canal deferente, o ejaculador, que se abre na cloaca. Então, tem que ocorrer a cópula para poder que esses dois vermes, nesse sentido macho e fêmea, eles consigam produzir, na verdade, os ovos. Em relação ao comportamento, né, desse verme, em geral ele fica localizado no jejum, em sua maioria, e o restante dos vermes, eles não vão, né, conseguir ficar localizados apenas no jejum, porque não vai ter espaço, e aí eles vão para o ilho também. Alguns podem ser vistos no estômago ou no duodeno. E dependendo, né, da infecção, eles podem povoar, né, toda a estrutura do intestino delgado e ir também para o intestino grosso, mas aí são em casos muito extremos.
A gente ainda tem a observação desses vermes, que pode ser feita através da saída deles pela boca, pelo nariz, pode sair também pela glândula lacrimal. Enfim, então quanto mais povoado estiver esse verme no organismo, ele pode sair através dos orifícios. Por quê? Porque eles têm essa capacidade de mover-se contra a corrente peristáltica. Então, a corrente peristáltica normal é aquela que, vamos usar o exemplo do alimento, entra pela cavidade oral e vai chegar ao estômago, o intestino e vai sair pelo ânus. E aí eles conseguem ir contra essa movimentação. E, nesse caso, sair pela boca. Os vermes adultos, eles utilizam os materiais semidigeridos e outros contidos geralmente em abundância na luz intestinal. Dispõem de enzimas necessárias para a digestão de proteínas, carboidratos e de lipídios. Então, o que é que acontece nesse sentido? Eles acabam se alimentando através do alimento que a gente consome. Aqui a gente tem uma imagem mostrando a estrutura da fêmea, a estrutura do macho, que ele tem essa parte aqui enrolada, né? Essa estrutura enrolada. Aqui é onde está a cloaca. E aí o macho, ele consegue se fixar na fêmea através dessa estrutura, que são as espículas copulatórias. E nesse sentido vai depositar ali as suas células germinativas para que a fêmea ela consiga produzir os ovos. Aí a gente observa nessa outra imagem aqui onde que está localizado o poro genital feminino. Por isso que aí ele é como se ele fizesse um giro e aí ele consegue se acoplar aqui nessa estrutura do poro genital e depositar as células germinativas. Aqui a gente tem um corte transversal de como é organizado a estrutura das fêmeas, a parte interna, desde a estrutura de intestino, o canal excretor, a região do útero com os ovos, outra região aqui de canal excretor, e aí seria nessa parte aqui, né, o corte nessa região aqui, e no caso da parte da boca, né, seriam essa estrutura que é observada, desde a região da boca, a faringe, o intestino que ele é alongado, a estrutura de útero, a estrutura de vagina, os ovários, que também são observados. Lógico que é uma estrutura bem rudimentar, totalmente diferente do que a gente encontra em mamíferos, por exemplo. E aqui a gente tem uma figura de como que são os ovos, né, desse parasita. Desde a estrutura dos ovos férteis, eles com o embrião sendo formado. Esses daqui são aqueles que é como se eles estacionassem, então eles vão passar um certo tempo podendo estar no solo para poder infectar, né, um humano. E aqui a gente tem os ovos embrionados, ou seja, aqueles que já estão prontos para eclodir. E aqui seria o verme adulto, né, a larva do verme adulto, que é essa daqui que vai povoar o intestino. Aí aqui mais uma vez a imagem, né, dos vermes, aquele que está em formação do embrião e aquele que é infectante e que vai passar ali um longo período de tempo até chegar próximo ao organismo para poder eclodir e, de fato, formar aí a larva adulta. Aqui a gente tem o ciclo de vida desse parasita. E aí o interessante que eu mencionei para vocês é que quando a gente observa a ilustração do humano, a gente tem aqui toda a estrutura dos órgãos que ele pode invadir. Então, vem desde a região aqui, através da infecção com a larva, né, aqui no ovo, dentro do ovo ainda. Então, a ingestão dos ovos embrionários. Então, aqueles ovos que já têm a produção aqui da larva já bem definida. Então, você ingere esse ovo, ele eclode, e aí quando ele eclode, ele forma quem? A larva adulta. E aí terá que ter ovos de larvas
macho e fêmea. Aí, através, né, da cópula, vai ter a formação de novos ovos. Esses ovos vão ser liberados através das fezes, e aí o solo, plantas ou água, eles podem estar contaminados. E, dessa forma, o humano, ele vai lá e se alimenta de alimentos contaminados com esses ovos, e o ciclo, assim, pode continuar. Então, se a gente observar aqui os ovos, né, nessa estrutura aqui, eles que servem para o diagnóstico. E aqui a gente teria, né, a fase de infecção, que também seria o ovo aqui embrionado, com o embrião, na verdade. E a relação parasita-hospedeiro. Então, quando eles estão instalados no intestino, os ascaris, eles têm uma longevidade estimada entre 1 a 2 anos. E, em geral, apenas uma de cada 6 pessoas parasitadas apresenta manifestações clínicas decorrentes do parasitismo. A razão está no pequeno número de ascaris que elas carregam. Então, quanto menos larvas você tiver no seu organismo, então é pouco provável que você vai desenvolver algum sintoma ou sinal. Aí o que acontece, né? Será que esse parasita ele vai ser restrito ao intestino? A gente já viu que não, que ele pode chegar até a região, né, sair pela boca, até a região das narinas, sair pela narina. Então quer dizer que essas larvas, elas podem adentrar, por exemplo, os pulmões. Então, quando isso acontece, vai causar, pode acabar causando a síndrome de Loeffler, que seria a presença desses parasitas, né? Ela acaba estimulando esse tipo de síndrome por conta da presença desses parasitas no pulmão. E aí, o que vai acontecer, né? Tanto pode afetar pulmões, como também poderia afetar o fígado. E aí causar, né, focos hemorrágicos, tecidos necróticos no fígado e inflamação também, por conta da presença do parasita nessas regiões. Então, é interessante que a gente observe que o parasita, quando ele está em menor quantidade, as reações vão ser mais discretas, ou muitas vezes assintomáticas ou não existentes. Mas quanto mais parasita tiver, então ele pode sim migrar para outras regiões do corpo, como fígado e pulmão. Aqui a gente tem, né, em relação à infecção intestinal, os ascaris eles podem permanecer nos intestinos sem molestar o paciente, sendo descobertos ocasionalmente quando um deles forem expulsos nas fezes. Então, quer dizer que você também consegue observar o verme nas fezes. Então, além dos ovos, que é uma forma de diagnóstico, né, através do exame de fezes ou o exame croposcópico, também você pode observar através da presença do verme adulto ou larva nas fezes. Aí aqui seria a imagem de o vídeo de uma cirurgia para retirada dos parasitas. Então, muitas vezes, dependendo de como ela esteja no organismo, é necessário, né, fazer essa remoção cirúrgica, porque ele de fato já está obstruindo a passagem, né, do bolo, do bolo fecal não, enfim, do bolo fecal, e aí prejudica o processo de digestão também, ali que acontece também no intestino. E aí a gente tem os casos sintomáticos, né? Em relação aos sintomas, vem o desconforto abdominal, náuseas, anorexia, porque a pessoa ela não vai conseguir se alimentar direito, vai emagrecer. Tem a questão em relação ao desconforto abdominal, dor epigástrica, má digestão e cólicas. Então, assim, são vários sintomas que podem não ser conclusivos para uma verminose. Ela pode ali parecer que é apenas
um mal-estar devido a um alimento que você pode ter ingerido. Mas aí quando começa o processo de emagrecimento, então é algo que já precisa se preocupar, né? Ele já não está mais camuflado apenas em desconfortos. Em relação à fase crônica, o que é que vai acontecer, né? Que é bem parecido com a imagem do vídeo. Pode ocorrer espasmos, intussuscepção, que seria a invaginação de um segmento intestinal em outro, então pode ali causar a formação de uma estrutura devido à presença do parasita, pode causar obstrução, né, intestinal por um bolo de Ascaris e até uma peritonite, ou seja, uma inflamação no peritônio, no tecido que recobre as vísceras. São complicações dramáticas que podem levar o paciente também à morte. Então, a gente nunca pode negligenciar, independente da parasitose. As localizações ectópicas, a gente tem aí apêndice, vesícula biliar, pâncreas, a orelha média, o canal lacrimal e a traqueia. Então, esse parasita, curiosamente, ele consegue chegar até essas regiões. Lógico que quando o parasitismo ele é muito intenso, ele é muito alto, e aí o parasita, principalmente se você estiver fazendo uso de algum medicamento, ele vai se agitar, vai ficar irritado e ele vai tentar procurar outras regiões do corpo para poder, digamos assim, se abrigar. E aí, quando ele entra em regiões que tem aberturas, né, que tem os orifícios, ele acaba sendo eliminado. Através, por exemplo, da boca, nariz, ou até mesmo aqui, ó, na região da glândula, né, nasolacrimal. E aí, como é que é feito, né, o diagnóstico? Então, o diagnóstico para esse tipo de parasitose, ele é necessário que seja feito o exame parasitológico das fezes, porque é uma das formas de padrão ouro para se diagnosticar Ascaris lumbricoides. E aí o exame de fezes, o mais comum é o método de Lutz, por conta da sua sensibilidade, então você deixa ali a amostra de fezes sedimentando e aí tem alguns métodos de sedimentação espontânea que você pode deixar até 24 horas, né, para ser melhor de você fazer a coleta ali do material da sua amostra em lâmina, ou então você pode utilizar o método de Lutz, que ele vai ser mais rápido, em algumas horas, você faz a diluição da amostra de fezes, coloca ela na água destilada, e aí você, lógico que a gente usa uma gaze para fazer, né, a peneiração, a filtração, e aí esse caldo aqui, ele é utilizado, né, após sedimentar, ele é utilizado para fazer a visualização dos ovos do parasita. E aí também existem outros métodos, como o catucates, que tem uma imagem aqui à frente, que eles vão determinar de acordo com a quantidade de ovos. Aí tem a infecção leve, que pode ser até 5.000 ovos, a infecção regular, que vai até 10.000 ovos, e a infecção pesada, que vai a mais de 10.000 ovos por grama de fezes. Então, como é que eu sei também que é 1 grama de fezes? É dessa forma aqui. Existe esse método, né, que é um kit, onde você recebe aqui, parece uma peneira, essa parte aqui. Aqui, ele tem um ponto aqui. Aí, quando pega a amostra de fezes, coloca nesse ponto, ele indica mais ou menos 1 grama. Então, tem uma espátula aqui, indica basicamente 1 grama. E aí, depois que coloca aqui, posiciona na lâmina, posiciona essa placa com esse furo, né, com esse orifício. E aí, coloca a amostra de fezes usando a espátula, deposita na lâmina, retira a placa, e aí você vem e utiliza a lamínula e vai para observação. Essa parte aqui, ela serve também para você passar a sua amostra de fezes
antes de você utilizá-la aqui nessa estrutura dessa placa aqui que tem esse orifício, para deixar basicamente 1 grama de amostra. Aí, como tratamento, o mais indicado é o albendazol, e casos cirúrgicos, para uma situação mais extrema. Mebendazol também, ele é utilizado, né? Então, se a gente for observar, são clássicos para o tratamento contra infecções intestinais. O pirantel também ele pode ser utilizado. Enfim, tudo vai depender de como está a parasitose no organismo e como que vai ser indicado para o uso de cada indivíduo. Lavamisol também, ele é um antihelmíntico de largo espectro, assim como o mebendazol. E aí, como eu falei, todo o tratamento que é feito, depois tem que refazer o exame de fezes para que haja a negativação desse parasita no organismo. Em relação à epidemiologia e ecologia, a ascaridíase, geralmente é encontrada em países tropicais temperados, estimando-se uma prevalência geral em torno de 30%, mas variando muito entre as regiões, e algo que é extremamente importante é a questão da higiene. Então, se não tem higiene, se as pessoas vivem em condições precárias, condições sanitárias muito abaixo do que a gente realmente precisa, então quer dizer que o risco vai ser aumentado para esse tipo de verminose. Transmissão ela acontece domiciliar, peridomiciliar, poeira, né, a poeira dos solos, quando estão ricos em ovos, e aí você pode acabar aspirando. Ele pode ficar também retido na mucosa nasal, secreções brônquicas, ou até mesmo podem ser deglutidos, que aí é quando o verme ele tem uma capacidade de se desenvolver. E aí, resumindo, o que é que precisa ser feito? Como que se pode controlar? É a questão de programas de controle vindos do governo. Então, para você controlar parasitoses, tem que oferecer à população higiene e condições sanitárias, saneamento básico de qualidade. E a erradicação, ela só vai ser consolidada se a população ela também mudar seu comportamento, reduzindo poluição do solo, para que não haja mais reinfecções em seus domicílios. Então, é realmente a ação que vai por parte do governo e a partir das pessoas que acabaram tendo a parasitose. E era isso que eu tinha para mostrar para vocês.